O verso hoje, Tá gravando já. alguns versos bíblicos que nós estaremos estudando, eu coloquei aqui no slide para adiantar, não é, para nós. Por favor, Adailton, dá só mais um clique. Isso. Então, a nossa mensagem hoje, ela vai falar sobre santuário versus verdade presente. Para a gente poder entender o que significa. Então, abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Nós vamos ler algumas passagens e outras nós vamos realmente ler aqui na tela para poder ganharmos tempo. Então, vamos abrir aqui em Êxodo, no capítulo 25, no verso 8. Amém? Oremos. Nosso maravilhoso Deus, nosso Pai querido, Criador dos céus e da terra. Graça te damos ao Senhor, porque estamos aqui nesta noite, em um pequeno número, mas o Senhor diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estará presente. Nós cremos, Pai, que o teu santo e poderoso Espírito está aqui com cada um de nós. Cremos que o Senhor dirige a esta mensagem para que nós possamos compreender a tua palavra. Nós queremos te pedir nesse momento sabedoria, discernimento, e que o Senhor tire das nossas mentes qualquer preocupação e que o Senhor nos capacite a compreender plenamente a mensagem que o Senhor tem para nós esta noite. Tudo isso te pedimos e agradecemos no santo e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Queridos, Êxodo 25, verso 8. Nós podemos ler exatamente como eu coloquei aqui. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então tem algumas palavras que eu coloquei chamando a atenção, não é? Aqui no vermelho, para que nós possamos prestar bem atenção no que Deus está nos falando e desejando que nós possamos compreender. Então nós vimos que aqui é uma ordem de Deus, através de Moisés, pedindo para que o seu povo faça um santuário para que ele possa habitar no meio do povo. Então veja, o desejo de Deus, ele sempre foi habitar conosco. Então nós sabemos que hoje nós somos o santuário do Espírito Santo. Então o meu corpo é o templo do Espírito Santo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. E Deus, ele deseja fazer habitação em nós. Temos ainda a passagem de João 1,14, aonde diz que e o verbo se fez carne e habitou. Está vendo? E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, quem foi o verbo que se fez carne e habitou entre o povo de Deus? Jesus Cristo, não é? Esse mesmo Jesus Cristo é o mesmo Deus que mandou Moisés construir um santuário para ele habitar no meio do povo dele. É o mesmo. Tem gente que pensa, nós estamos vivendo na dispensação, nesse momento do filho, porque no passado foi o pai. Queridos, a Bíblia ela é muito clara, ela sempre diz, sempre foi o filho. Foi o filho que botou a mão na massa e modelou o ser humano ali do pó da terra. Foi Jesus. Foi Jesus que desceu ali no monte do Sinai, dando também a mensagem para Moisés. Foi Jesus que entregou na mão de Moisés as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos. Por que eu afirmo isso? Porque a Bíblia ela é muito clara quando ela diz que ninguém poderá ver a glória do Pai. Então Jesus, através de Jesus, foi ele que apareceu para Josué, foi ele que lutou ali com Jacó. Então sempre foi Jesus. É muito bom nós termos sempre isso na nossa mente, porque o Pai ele faz todas as coisas através do Filho. Então veja, nós temos outra passagem aqui em João 14,6. 14,6, aonde diz
Bem, ok, só que eu estou sem som agora. Olha lá no telefone. Liguei, tá ligado? Tá. Eu vou chegar, peraí. Certo. Então, nesse momento, nós vamos ver Jesus dizendo em João 14,6: Eu sou o caminho. Ele diz também: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, isso significa que sem Jesus não existe salvação, sem Jesus não existe o caminho, porque Ele é o caminho, e sem Jesus também não existe vida eterna. Temos ainda no Salmo 77,3 a palavra do Senhor dizendo: O teu caminho, ó Deus, está onde, irmãos? No santuário. Então, através do santuário, Dailton, pode passar por favor? Através do santuário, nós vamos compreender essas verdades que nós acabamos de ler. Veja, vamos ler aqui Isaías 8, 13 e 14. Isaías 8, ele nos diz de uma forma muito clara, mais uma vez Deus se revelando ali ao seu povo. Muitas vezes a gente tem dificuldade de compreender a mensagem que Deus tem para nós, não é? Mas quando a gente busca, a gente tem essas passagens de cada um das conversas que Deus deseja nos passar, nós vemos a clareza. Ele diz assim: Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor e seja Ele o vosso espanto. Ele vos será o santuário. Então veja, a própria palavra de Deus dizendo: nós devemos santificar somente a Deus. O nosso temor deve ser somente o temor de Deus. É Ele o nosso santuário. E queridos, temos ainda em Tito 2,11 nos falando: olha, porquanto a graça de Deus, ela se manifestou salvadora. A quantos homens? Todos os homens. A todos os seres humanos. Deus, ele deseja salvar cada ser humano, independente de qualquer coisa. Independente da pessoa ser um pecador, não importa, mas Deus, ele deseja, ele ama o ser humano. Por isso que Jesus modelou com suas mãos ali o ser humano do barro, do pó da terra, porque ele se fez homem para poder salvar o ser humano. O grande conflito, na página 488, nós podemos ler assim: o assunto do santuário e do juízo de investigação deve ser compreendido claramente pelo povo de Deus. O santuário no céu é o próprio centro da obra de Cristo em favor dos homens. Queridos, essas passagens que nós estamos lendo é apenas para nós compreendermos o que vai iniciar aqui a falar a respeito do santuário, para nós podermos compreender plenamente o que a Bíblia diz a respeito deste assunto. E quão sério é nós conhecermos este assunto. É da máxima importância que todos investiguem acuradamente este assunto e que possam dar resposta a qualquer um que lhe peça a razão da esperança que neles há. Então, o assunto do santuário deve ser plenamente compreendido por todos nós. Por favor, mais uma. Aqui eu tenho uma imagem do santuário, né? Eu dei uma reduzida para você poder ver bem como era, no caso, o santuário que foi construído por Moisés. Então você está vendo aqui dois compartimentos. A cortina, essa primeira cortina, ela dá entrada ali para o lugar santo, aonde o sacerdote entrava todos os dias no lugar santo para poder fazer o sacrifício da manhã e da tarde. Depois dessa segunda cortina, era onde
estava o lugar santíssimo, aonde ficava a arca da aliança, com os 10 mandamentos dentro dessa arca. E o sumo sacerdote, que já era um homem diferente, não era aquele mesmo, que entrava todos os dias, mas alguém muito mais, de uma função muito mais elevada, ele só podia entrar nesse segundo compartimento uma vez por ano. Irmãos, e ele, quando ele entrava ali, esse homem, ele buscava a santificação diariamente, com medo dele entrar ali com algum pecado e ele ser fulminado na hora. A Bíblia diz que esse homem, esse sumo sacerdote, as vestes dele eram diferentes. Elas eram vestes longas e embaixo elas tinham várias campainhas em forma de romã. Então, conforme ele ia se mexendo, essas campainhas, elas iam fazendo barulhinhos. Barulhinho, não era barulho, era barulhinho. Para que o povo que estava lá fora pudesse ouvir que o sumo sacerdote estava vivo. Olhe como Deus, e tudo isso era Deus que dava a instrução como deveria ser. Então vamos compreender a história da nossa salvação. Nós podemos dizer que ela está dividida em 3 partes. Primeira parte, antes de Cristo, que foi ali durante o tempo que o povo de Israel estava ali no acampamento, todo aquele tempo, aquele período. Então, a segunda parte seria durante o tempo de Cristo, durante o tempo que Jesus esteve aqui na terra. Veja só, volta por favor, depois a gente vê esse aí. Esse tempo de Cristo, fora esses 2 lugares que nós vimos chamado Santo e Santíssimo, também tinha do lado de fora para o povo um lugar chamado pátio, que a Bíblia chama de pátio ou de átrio, que era onde o povo podia vir para oferecer os seus sacrifícios ali, trazer o seu animal, e o sacerdote que iria então sacrificar. Quando Jesus viveu aqui na terra, Jesus ele viveu como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E ele viveu esse período, ele nunca foi sacerdote. Jesus nunca foi sumo sacerdote. Ele sempre foi cordeiro, ele sempre foi sacrifício. Então ele sempre ficou durante 33 anos e meio da vida de Cristo, ele sempre viveu no pátio, porque o cordeiro era oferecido no pátio. Então veja, depois de Cristo, ou seja, depois da ressurreição de Cristo, nós podemos ver Jesus no santuário celestial. E agora sim, você vai se situar do que eu estou falando aqui. Queridos, isso aqui que eu estou falando é algo que infelizmente não é muito pregado na igreja adventista. E não é de jeito nenhum pregado em nenhuma outra igreja. Nenhuma igreja, nem de crente e muito menos católica. Mas por que não é pregado se nós temos tudo isso aqui? Nós temos tudo isso aqui na Bíblia. Porque Satanás ele não deseja que o povo tenha conhecimento do que Jesus está fazendo nesse momento. Satanás não quer que a gente conheça de verdade, porque ele sabe que se a gente conhecer, a mudança da nossa vida, ela tem que existir, ela tem que acontecer. Então vamos ver. Vamos unir o ponto 1, 2, 3, tá certo? Com o próximo slide. Olha só, o ponto 1, 2, 3 do slide anterior, que foi durante o tempo do acampamento, nós vamos unir um ponto com o outro. O que Deus pediu para o povo fazer? Um santuário. Não foi aqui na terra? Nós lemos lá em Êxodo 25, 8. Veja, então, durante o tempo do acampamento, Deus, ele viveu aqui na terra, no meio do seu povo, mas num lugar ali que ele chamava de santuário terrestre. Então, durante esse tempo, o próprio Jesus, ele estava ali, através, nós vimos que a Bíblia diz que quando Moisés, ele estava pessoalmente com Deus, ele descia
descia do monte e o seu rosto resplandecia. E o povo, quando via Moisés, ficava com medo, porque sabia que Moisés tinha estado com Deus. Então, a presença de Jesus, ela não era física, mas ela era visível. E ela era visível em forma de fogo e em forma também de... Quem lembra? De uma nuvem que protegia, né, o povo, uma nuvem que guiava, e à noite era um fogo que iluminava. Então, ninguém via fisicamente, mas via a presença. Então, no ponto 2, nós vamos ver que foi no tempo em que Jesus esteve aqui na terra. Ele viveu fisicamente como Deus. Está lembrado que ele disse assim: a casa de vocês ficará vazia. Por quê? Porque os judeus, como nação, eles estavam rejeitando o Messias. Então, eles se apegavam às tradições, aos rituais, aquelas coisas que eles tinham ali já há muito tempo, eles davam muito valor. Os judeus, eles criaram um segmento da religião onde as pessoas, elas só davam valor àquilo que elas viam. E como era que esse povo tão rico, tão cheio de roupas suntuosas, que chamava a atenção, como era que esse povo via a Jesus Cristo de Nazaré? Como um homem pobre, um mendigo, que andava com um bando de homens pobres junto com ele, que fazia milagres. Eles não negavam que Jesus era um profeta, mas eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Então eles negavam que Jesus era o Messias, o Salvador. E com isso, eles estavam negando a sua própria salvação, porque eles desejavam um Messias rico, poderoso, levantando um exército e enfrentando Roma imperial. E Jesus não veio para isso. Jesus não veio para enfrentar Roma. Jesus veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas os judeus não aceitaram. Então, aqui, embora ele estivesse fisicamente, mas ele foi rejeitado pelo seu povo. Nós sabemos que Jesus, ele era judeu, da linhagem de Abraão. Mas ele foi rejeitado, como ele disse: eu vim para aqueles que são meus, mas eles não o receberam. E agora no ponto 3, depois da ressurreição de Jesus, aonde é que nós vamos ver Jesus? Essa passagem que eu preciso que você leia. Abra aí em Hebreus, no capítulo 8, e olha o que a palavra de Deus diz para nós a respeito deste assunto. Hebreus 8, 1 e 2. A Bíblia diz assim: ora, o essencial das coisas que nós temos dito é que nós possuímos um tal sacerdote, um tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário. Que santuário, irmãos? O santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Então a Bíblia é muito clara: no céu existe um santuário. Jesus, ele não está lá no céu andando de um lado para o outro. Ele não está sentado olhando o planeta Terra e apontando o dedo para os pecadores, como muita gente pensa. A Bíblia diz que Jesus está em um lugar específico. Jesus, ele está no santuário celestial. E o santuário celestial, aquele que tinha aqui na terra, aquele que eu mostrei a imagem para vocês, ele era uma cópia fiel do verdadeiro que Deus mostrou para Moisés. E depois, muitos anos depois, Salomão, ele ergueu o templo. E aí ele levou também, ali ele fez de acordo com aquele modelo que o pai dele, Davi, também tinha instruído ele.
e nós vamos ver muitas riquezas no templo de Salomão, não é? Esse templo não era para ser conhecido, irmãos, como o templo de Salomão. Mas Salomão, ele fez a coisa tão, vamos dizer assim, extravagante, que o templo de Deus ficou conhecido como o templo de Salomão. Infelizmente, as pessoas que eram pobres, elas se sentiam mal ao chegar diante de tanta riqueza, diante de tanto ouro, diante de tanta prata. Tudo ali gritava assim, de forma que aqueles que eram os humildes, eles não se sentiam bem. Mas agora, vamos ver. A obra de Cristo, a obra intercessora de Jesus, quando ele ressuscitou, ele subiu para o céu, ele se apresentou ao Pai. A Bíblia diz em Mateus 27 que junto com ele levou uma multidão de santos que tinham morrido e que ressuscitaram no mesmo dia que ele ressuscitou. E ele apresentou esses santos a Deus e disse: Senhor, meu Pai, está aqui a amostra do meu sacrifício. Então, aqueles ali, a Bíblia chama de primícia dos mortos, ou seja, os primeiros mortos que ressuscitaram e que foram para o céu, glorificados. Eles estão lá no céu. A Bíblia não diz quantos, a Bíblia diz uma multidão. Então, são muitos, não é? Então, queridos, depois que Jesus fez isso, depois que Jesus veio, ficou 40 dias com os discípulos, ele subiu definitivamente para o céu. E aí, o que ele começou a fazer? Ele começou um trabalho no lugar santo, naquele primeiro lugar, naquele primeiro compartimento, chamado de intercessão. O ministério de intercessão de Jesus pelos pecadores. E ali ele ficou, olha, do ano 33, que foi o ano que ele morreu, até o ano de 1844. Durante todos esses anos, irmãos, Jesus ficou num lugar santo, intercedendo por nós pecadores. Mas o que foi que aconteceu? Logo depois do ano 1844. Nós não vamos ler, mas eu vou simplificar. No livro de Daniel 8,14, existe uma profecia chamada 2.300 tardes e manhãs. Que nessa profecia diz que depois de 2.300 anos, o santuário seria purificado. E aí, então, foi nesse ano que Jesus saiu do lugar santo e ele foi para o lugar santíssimo. E no lugar santíssimo ele começou duas obras, porque ele não deixou de interceder. Ele agora torna-se juiz. Ele começa o julgamento dos mortos salvos. Porque Pedro diz, aqui na primeira carta de Pedro, ele diz que o julgamento começará primeiramente pela casa de Deus. Então, Jesus ele começa em 1844 a julgar o primeiro morto salvo. A Bíblia não diz para nós quem é o primeiro morto salvo. Ela diz que Abel, ele foi assassinado pelo irmão dele. Mas não diz que Abel foi o primeiro morto. Abel ele foi o primeiro mártir, que foi morto por causa de Deus, por causa da sua fidelidade a Deus. Mas nós não sabemos quem foi o primeiro ser humano que morreu na terra. Mas, enfim, próximo. Nós vamos ver que Deus, ele trabalha com ciclos, não é? Vamos ver, queridos, através das profecias de Daniel e de Apocalipse, que Deus ele é didático. Como é que a gente pode perceber isso? Veja só, quando nós estamos estudando profecias, nós vamos ver que Deus ele sempre pega a primeira aula que ele dá, por exemplo, para Daniel. Ele pega e recapitula. Não é? Jesus, por exemplo, você sabe que Jesus morreu por você, não sabe? Sabe que Jesus ressuscitou e que está no céu, não sabe isso? E sabe também que Jesus vai voltar, você não sabe? Porque isso é o básico.
Isso aqui todo mundo que é cristão tem que saber. Porque para carregar o nome de Cristo, eu tenho que ter essas informações. Jesus é o meu Salvador, Jesus ele é o meu Criador, e Jesus ele vai voltar para me levar para o céu. Porque se ele não voltar, do que adianta eu ser cristão? Adianta eu largar toda a bagunça do mundo para eu seguir a ele, se eu não vou ter uma recompensa no final? Eu vou morrer como todo mundo morre, eu vou para um buraco e tchau, e eu não sei mais o que vai acontecer. Aí do que adianta eu dizer que eu sou cristão? Não, para eu ser cristã, eu tenho que saber começo, meio e fim. E isso aqui é o básico que o cristianismo tem que ensinar todo dia. E todo dia eu tenho que lembrar disso. Que Jesus está voltando. Se ele não voltar hoje, mas se eu morrer hoje, ele voltou para mim. Então veja, Deus, ele nos mostra o fim, desde o princípio. Ele mostra os seus planos. A Bíblia diz assim, olha, tem gente que não gosta de profecia, não é? Tem gente que diz, rapaz, é muito chato, é muito complicado. Mas a Bíblia diz, não havendo profecia, o povo perece. Se você não tiver conhecimento da palavra de Deus, do que vai acontecer ainda, você vai estar correndo um sério risco de perder a sua salvação. Olha como é sério. Então aqui, nós vamos ver agora exemplos, né? Antes de Deus mandar um dilúvio, ele levantou um profeta. Ele levantou um profeta com uma mensagem de juízo e uma mensagem de tempo. Nós sabemos que Deus, ele destruiu já o planeta Terra uma vez, com água, não foi? Lá em Pedro, novamente, diz que Deus não destruirá mais com água, mas agora será o que, irmãos? Fogo. É fogo. Mas veja, ele, antes dele mandar o dilúvio, a destruição, ele mandou primeiro um profeta para anunciar. Porque Deus, ele não tem prazer na morte do ser humano. Ele não tem prazer. Ele quer que nós sejamos salvos. Mesmo que a gente morra, mas que a gente morra salvo. Ele não quer perder a batalha para Satanás. Quem tem prazer na morte do ímpio é Satanás, não é Deus. Então olha o que Deus fez. Ele manda uma mensagem de juízo e uma mensagem de tempo. Mas essa mensagem para eles, através desse primeiro profeta, não é a verdade presente. Então, presta bem atenção nisso aqui. Olha, na época do dilúvio, né? Quando está perto da profecia se cumprir, Deus, ele levanta outro profeta. É sempre um par, tá? O primeiro anuncia, e aí passa muito tempo, muitos anos, em alguns casos, dezenas de anos. E aí depois vem o segundo profeta. E depois desse profeta, então, esse segundo profeta, aí a mensagem vai se cumprir. É a mesma mensagem do profeta anterior, mas ela vai se cumprir agora no tempo deste segundo profeta. Então vamos ver exemplos. Abre sua Bíblia aí, por favor, no livro de Judas. Judas, ele só tem um capítulo, não é? É um livro bem pequenininho. Ele está lá no finalzinho, pertinho já do fim. E aí então nós vamos encontrar Judas no verso 13 e 14. Olha só o que diz. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Então nós podemos ver aqui que Enoque, o sétimo depois de Adão, ele era profeta. Então Enoque, ele profetizava e ele deixou uma profecia, uma mensagem. E sabe como que foi essa mensagem? Quando ele teve o filho dele, a mensagem estava no nome do filho dele. O filho de Enoque chamava-se Matusalém. Sabe o que significa o nome
judeu, claro que não, porque não tinha ainda a linhagem, não é, de Jacó. Mas o povo de Deus, ali na época de Enoque, eles perguntavam: o que é isso? O que significa? A sua morte trará. Trará o quê, queridos? Logo depois da morte de Matusalém, o que foi que aconteceu? O dilúvio. Então, logo depois da morte de Matusalém, viria o dilúvio. Mas quando estava perto de acontecer isso, porque Matusalém, ele foi o homem que mais viveu na Bíblia, Deus levantou, sabe quem? Noé. E aí, qual é a mensagem de Noé? Deus vai mandar um dilúvio para destruir o mundo. E o povo perguntava: quando? E aí, Noé pregou durante quantos anos? 120 anos. Construindo aquela arca e dizendo: Deus vai mandar um dilúvio, se preparem, se arrependam. Queridos, durante 120 anos, muitas pessoas aceitaram a mensagem de Noé. E essas pessoas morreram, foram recolhidas por Deus. Mas quando se passou 120 anos, somente a família de Noé entrou na arca. Nós conhecemos a história. E eles entraram porque eles acreditaram na mensagem. Então Noé se salvou, ele e a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. 8 pessoas no total. Mas olha só, vamos ver aqui o que significa o nome Enoque. Se lembre de que nós só vamos ver o nome dos profetas. O nome Enoque significa consagrado. Então, será que Enoque era consagrado a Deus? Deus falava com ele, Deus dizia para ele o que ia acontecer, e realmente acontecia. Aí o nome de Matusalém significa sua morte trará. E o nome de Noé significa alívio, descanso. Queridos, quando nós vamos ver que faz sentido. Noé, ele sofria de ver o pecado ali, a abundância de pecado naquelas pessoas, e as pessoas não davam ouvido ao que ele falava, ao que ele ensinava. E quando veio Enoque, ele viu que Deus era justiça, que Deus era amor, que Deus havia feito tudo para salvar o pecador. Então vamos mais um. Aqui os 3 primeiros, não é? Depois disso, Deus levanta outro profeta remanescente. Depois do dilúvio, qual é o próximo profeta que a gente vai ver na Bíblia? Abraão. Qual é a mensagem de Abraão? Olha, a mensagem de Abraão era exatamente ali: a sua descendência seria liberta da escravidão do Egito. E o tempo? 430 anos depois. E aí então nós vamos ver que depois de Abraão, quando já estava bem perto daquele povo ser liberto do Egito, Deus levanta quem? Moisés. E o nome Moisés foi dado pela filha de Faraó. Moisés, que no hebraico significa tirado das águas. Agora deixa eu te perguntar: Moisés literalmente ele foi tirado das águas 2 vezes. Porque a primeira vez ele foi tirado das águas quando era bebê pela filha de Faraó. Ele foi salvo, não é, das águas. E agora, quando ele é adulto, que Deus levanta ele, que nós sabemos que Moisés era profeta, Moisés, ele tira o povo da escravidão através das águas. Não é Moisés que abre o Mar Vermelho? Então ele literalmente passa o povo de Deus no meio das águas. Então veja, o nome do profeta tem a ver com a sua mensagem. E agora, depois de Moisés, nós vamos ver outro par de profetas. Jeremias. Jeremias, ele fez uma profecia para o templo ali naquela época, avisando para o povo de Deus que eles deveriam se arrepender, que eles deveriam se render a Nabucodonosor, que era o rei de Babilônia, porque Deus iria deixar eles ficarem em Babilônia, mas em paz. Mas ao invés disso, o povo de Deus não acreditou em Jeremias.
E aí eles se revoltaram contra Jeremias. Eles prenderam Jeremias, eles jogaram Jeremias no poço. Irmãos, eles fizeram misérias com Jeremias. E Jeremias dizia: 70 anos será o cativeiro desse povo. Ele apanhou, ele foi preso, ele foi colocado para morrer. Mas Deus disse para ele: Jeremias, eu vou te sustentar. Tu não vai morrer, eles não vão te matar. Mas ele sofreu muito, irmãos. Quando você lê o livro Jeremias e Lamentações de Jeremias, leia, que você vai ver o sofrimento desse profeta. Mas ele, a mensagem dele era que Deus iria trazer juízo para a Babilônia, mas que o povo de Deus ia ficar durante 70 anos na Babilônia. Aí quando esse povo é levado para a Babilônia, Deus levanta outro profeta, agora dentro de Babilônia, que foi Daniel. E Daniel, ele foi levado para a Babilônia. Daniel tinha apenas 17 anos de idade. Você sabia que Daniel ele morreu com mais de 90 anos lá em Babilônia? E Daniel, ele passou por 3 reinos. Ele passou pela Babilônia, Nabucodonosor. Depois Nabucodonosor morreu, veio o filho de Nabucodonosor, mas continuou Babilônia. Depois, os medo-persas tomaram Babilônia, destruíram, mataram o rei. E depois ele saiu ainda, finalmente, ali alcançou, não é? Os medos e os persas, ele alcançou ali o reinado de Dario e de Ciro. Porque chama-se medo-persa, né? Mas Ciro era um rei e Dario era outro. Então, Daniel, ele passou por esses 4 reis, sendo que foram 3 reinos, no caso, não é? Então, veja, quando vem aí, Daniel, ele traz uma mensagem também para o povo. Mas vamos ver, Abraão significa o que, irmãos? Pai de muitas nações. Moisés, tirado das águas. Jeremias, estabelece ou exaltará. O nome do profeta. Deus estabeleceu, depois de Babilônia, Deus traz o povo dele de volta, 70 anos depois, exatamente como Jeremias ensinava. 70 anos Deus vai levantar de novo o povo dele, a nação. E aí Deus tira esse povo através de Ciro, o meu servo. Então, através de Ciro, Deus tira o povo dele dali daquela nação estranha e traz de volta para Israel. E Deus estabelece Israel. Então, queridos, Daniel, olha o nome de Daniel. Deus é meu juiz. Daniel, vamos ver a mensagem de Daniel? A mesma coisa que a mensagem de Jeremias, acrescentando mais detalhes. Olha Daniel, ele fez 2 profecias. As mais, assim que a gente estuda, que a gente entende, que ele fala da vinda do Messias, do tempo do povo de Israel, como povo, nação de Deus, 490 anos, e ele faz essa outra profecia de 2.300 anos. E Daniel, no capítulo 12, ele vê a volta de Jesus, irmãos. Daniel estuda o capítulo 11 de Daniel. Você vai ver o capítulo 11. Tudo que nós estamos vivendo hoje está no capítulo 11 de Daniel. E o que nós vamos ver daqui a pouco? Capítulo 12. A volta de Jesus. Daniel, ele viu tudo isso. E ele via e ele não entendia, e ele falava, ele jejuava. Ele jejuou 21 dias para entender uma visão que Deus deu para ele. E durante 21 dias de jejum, aí o anjo Gabriel, sempre foi o anjo Gabriel, que vem e dá a entender a Daniel a profecia de Daniel. Você sabia que Gabriel foi o anjo que ficou no lugar de Lúcifer? Lúcifer era o anjo cobridor, o anjo que era responsável de ficar ali, mais próximo do trono do Pai. E aí, quando Lúcifer caiu, Deus
levanta Gabriel e dá para Gabriel esse encargo. E aí Gabriel é ele que aparece para Daniel e fala para Daniel. Mas aí vamos ver. Quando as profecias ali estavam tudo se cumprindo, lembra que eu falei que Daniel, ele viu o ministério de Jesus. Isso está aqui no capítulo 8, no verso 27. Ele viu que o ministério de Jesus seria de 3 anos e meio. Ele viu que a perseguição ia vir. E sabe o que foi que Deus fez? Quando já estava chegando o tempo de Jesus, de começar o ministério de Jesus, Deus levanta outro profeta. Quem é o profeta que vai agora pregar sobre as profecias de Daniel? João Batista. O Batista, aquele que batizou Jesus. Então agora João Batista, ele começa a pregar a mensagem de João Batista é o que, irmãos? Arrependimento. E arrependimento é o que? Perdão, salvação, não é? Ele dizia, arrependei-vos, para que vocês sejam salvos. Porque sem arrependimento não há salvação. E olha só, a gente vê que aqui a profecia se cumpre. Todas elas se cumpriram. E de cada uma dessas profecias a gente vê Deus tirando um remanescente, irmãos. Você falou de João Batista aí? Sim. A João Batista não é do Segundo Testamento? Já Segundo Testamento, mas não é o mesmo Deus. Sai Daniel, né? É do Antigo. E aí, quer dizer que João Batista apareceu no Primeiro Testamento? João Batista, ele aparece no Novo, porque ele vem para anunciar, para preparar o caminho do Messias. Mas ele tinha sido profetizado isso lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, João Batista era primo de Jesus. Era. Ele nasceu na época. Isso mesmo. Aí ele já era. Não, ele continua sendo profeta. É isso que a gente está vendo. Mesmo sendo Antigo e Novo, porque assim, Creuza, o Antigo Testamento, ele foi todo escrito antes de Jesus e ficou 400 anos sem profeta. Veja, o povo de Deus se afastou tanto de Deus, porque o povo de Deus, ele matava os profetas. Ele não ouvia os profetas. E o que Deus fez? Deus parou de levantar profeta. Ficou 400 anos sem profeta. Quer dizer que João Batista atuou no Velho Testamento e depois no Novo? Não, ele estava profetizado. Ele nasceu no Novo, mas ele estava profetizado no Antigo. Entende? Daniel já profetizou João Batista. No caso, tanto Daniel, nós estamos falando de alguns. Isso mesmo. Então veja só, aqui a gente vê que Deus, de cada povo, de cada movimento desse, Deus vai retirando um remanescente. Ele vai tirando sempre um pequeno grupo. Olha, tem um ditado comum, que o ditado diz assim, como é que diz? Diz assim, que a voz do povo é a voz de Deus. É mentira. Isso é um ditado mentiroso, satânico. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. A Bíblia diz que o povo gritou o que para Jesus? Crucifica-o. Olha o que o povo gritou. E ali Pilatos disse, eu posso salvar você, me diga alguma coisa. E Jesus disse, para esta hora eu vim. Se você é rei, ele disse, o meu reino não é desse mundo. Ou seja, eu sou, mas eu não sou, o meu reino não é esse aqui que você está vendo. Então, queridos, um povinho fiel, quantos discípulos a Bíblia diz que Jesus tinha declaradamente? 12 que iam com ele para onde ele ia. Mas a Bíblia também diz que ele tinha uns 70, não é? Então ele tinha 70. E a gente sabe, por exemplo, Nicodemos, José de Arimateia, que eram homens ricos, eles também eram discípulos, eles se tornaram discípulos de Jesus. Mas sempre foi comparado com uma nação que rejeitou, era um pouquinho. Quantos entraram na arca? 8. Então o remanescente é sempre um pouquinho, tá vendo? Você olha para essa igreja aqui
2, 4, 6, 7. Graças a Deus que é o número da perfeição. 7 pessoas. Mas a gente vai dizer que no mundo só tem 7. Você pode ir em qualquer outra igreja aí, tem igreja aí que está abarrotada de gente. Mas por quê? Porque prega o evangelho da facilidade. O evangelho da conveniência. Que você faz o que você quer e Deus vai te salvar a si mesmo. Sabe? Então veja, sempre foi um pequeno povo, os fiéis, o remanescente, sempre foi uma quantidade pequena. Agora, vamos ver essa profecia de Daniel. Os 490 anos se referia ao povo de Israel, mas essa outra profecia de 2.300 anos se referia à purificação do santuário celestial, aonde Jesus ia começar agora um novo trabalho. E esse novo trabalho era o julgamento dos mortos. Queridos, nós iremos entrar no julgamento dos vivos, mas ainda não começou. E se alguém tiver dúvida, me peça que eu dou um estudo e mostro dentro da Bíblia. Não começou o julgamento dos vivos, mas vai começar muito em breve. A gente está esperando aqui os acontecimentos. A gente está com o olho desse tamanho aqui, é nos Estados Unidos. Porque a Bíblia diz que é os Estados Unidos que vai preparar a imagem da besta. Então, a gente não tem que ficar com o olho lá no Vaticano. O olho tem que ficar nos Estados Unidos. Porque é os Estados Unidos que vai preparar a imagem. É dos Estados Unidos que vai sair a perseguição. E, queridos, isso não está longe. Isso não está longe. Os Estados Unidos, ele está pregando agora nas escolas que o domingo é o dia do Senhor. Eu pergunto para você na Bíblia, é o domingo o dia do Senhor? Eu não chamo mais o domingo de domingo. Porque o Papa Francisco, ele chamou, e desde 2015, que está sendo feita uma lavagem cerebral. Me ajuda aí na matemática. 2015 para 2025, quantos anos? 10. 10 anos que está sendo feita lavagem cerebral no povo. Sabe o quê? Que o domingo é o dia do Senhor. A Bíblia diz que o dia do Senhor é o sábado. É o sábado. Então eu não posso fazer de conta que não sei. Sabe? Então nós temos a Bíblia que diz que é o sábado, que existe a Laudato Si dizendo que é o domingo. Então, meus amados, olha aqui. Daniel, ele fez essa profecia em 2.300 anos, mas aí Deus levanta uma profetisa, chamada profeta do tempo do fim, que é Ellen Goldwhite. É o nome dela, viu? Não é Ellen White, não. É Ellen Goldwhite. Olha aqui. Deus tira desse movimento de 1844, já está acabando, tá? Só tem mais um slide, se não me engano. Ele tira mais um remanescente. E desse remanescente é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse é o remanescente. Olha aqui. A mensagem dessa profetisa é o juízo final. E o tempo é o fim de tudo. É isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina. Que nós estamos vivendo no tempo do fim. Vai acabar tudo, irmãos. Vai acabar. Casa, carro, vida que a pessoa tem, que se apega, emprego, dinheiro, títulos de faculdade, vai pegar fogo. Você tem que se agarrar com Jesus Cristo, porque o resto vai pegar fogo, vai ser destruído. Como na época de Noé, tudo ficou debaixo d'água. Agora tudo vai virar pó, cinza. Olha aí, vamos ver, vamos ter certeza de que realmente o que tem a ver Ellen White com os profetas anteriores. Ailton, sim. Se o nome de Matusalém, o de Daniel, o de Moisés tem um significado, então o dessa profetisa também tem que ter. E tem que fazer sentido. Preste atenção. O nome Ellen, traduzido, significa reluzente ou raio de sol. Um raio de sol, um colírio, que ilumina. Não é isso que serve? O colírio não serve para abrir os olhos? Para limpar os olhos, a sua visão que está meio cega. Bota colírio, limpa, não é? Os olhos. Gold significa ouro. E white
white significa branco. Quando nós vamos para Apocalipse 3,18, é a 7ª igreja, Laodiceia. É o período que nós estamos vivendo, irmãos. É o período da igreja de Laodiceia, que começou em 1844. Então veja só, ali em Apocalipse 3,18, Deus diz assim, ó: aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestes brancas para te vestires e colírio para ungires os olhos, a fim de que tu vejas. Veja que o nome da profeta está na mensagem, dentro da Bíblia. É a Bíblia que está dizendo. E o significado do nome dela está na mensagem. Então, o próprio nome da profetisa, ele é um convite. Ele é um convite para nós, olha aí, para o período da 7ª carta que nós estamos vivendo, Laodiceia. Vamos lá, meu amigo. O santuário celestial, nós já vimos, ele tem 2 partes, Santo e Santíssimo. Então, durante o período das 6 igrejas do Apocalipse, que são 7, né? Jesus esteve no primeiro compartimento durante 6 anos, aliás, 6 períodos da igreja. Ele esteve no primeiro compartimento. Veja só, em 1844 começou esse último período, que é o da 7ª igreja. Está muito confuso? Ou vocês estão conseguindo acompanhar? Dá para acompanhar, não dá? Então Jesus ele entrou no segundo e último compartimento do santuário celestial. Então vamos ver. Lá em Jó 5,19 está escrito assim: de 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Então se lembre que nós estamos vivendo no 7º período. Nós estamos vivendo o 6º milênio do pecado na terra. O 7º milênio nós passaremos no céu. E nós já estamos no 6º milênio, viu? Já estamos de pecado. Então, olha, neste período aqui que nós estamos, a igreja, ela terá vestes brancas, ela terá caráter e será purificada com ouro no fogo, e terá um colírio, que é a visão diferente. A visão diferente do mundo espiritual. Então a igreja, ela tem que reduzir. Essa igreja, ela tem que iluminar a terra com a glória de Deus. A mensagem da igreja adventista tem que ser diferente, irmãos. Não dá para você pensar que você vem na igreja adventista que vai ser a mesma mensagenzinha das outras. Não pode. Porque a Bíblia, ela é... Você já pensou? Olha a quantidade de páginas que tem nesse livro, para você ficar preso só em 4 evangelhos. Eu sei que é maravilhoso. Mateus, Marcos, Lucas, João, é maravilhoso. Eu posso fazer uma pregação durante um dia inteiro, sem nem precisar estudar Mateus, Marcos, João, Lucas. Mas para eu fazer uma pregação dessa daqui, eu tenho que estudar, irmãos. Porque isso aqui não é uma coisinha, sabe, que é fácil. Não é. E vocês sabem que eu estou falando isso, porque realmente é necessário você estudar para você entender a obra que Jesus está fazendo no céu, em meu favor e em teu favor. Ele está fazendo uma obra muito linda e que ele deixou escrito aqui na palavra dele para nós. E nós não podemos só fazer de conta que não entendemos porque dá trabalho. Meu Deus! Será que para uma pessoa ganhar uma loteria dá trabalho? O que tu acha? Ele joga, não é? Ele joga. Então, queridos, por favor, próximo. Então, eu vou pular essa parte aqui porque nós já sabemos, né? A Bíblia conta várias histórias, onde o número 7 ele é citado. Né? Nós temos muitas histórias, por exemplo, a história de Naamã, que o profeta manda ele mergulhar 7 vezes. E ele mergulha a primeira, a segunda, a terceira, até a 6. Quando ele chega na 6, que ele olha e continua com lepra. Mas quando ele mergulha a 7ª vez, a lepra desaparece. E Jesus, ele compara o pecado com a lepra. Então Jesus, ele não pensou
resolver o problema do mundo, do pecado, nos 6 períodos da igreja. Mas Ele vai resolver no período 7º, que é esse período que nós estamos vivendo. Ele vai resolver, Ele vai voltar. E Ele vai colocar um ponto final na história do pecado. Amém. Queridos, quando eu digo ponto final, você se lembre de que é dor, é doença, é morte, é angústia. Jesus está voltando para acabar com tudo isso. Isso não é plano de Deus para nós. Nós passamos por tudo isso, mas nunca foi plano dele a gente passar por isso. Passamos e Ele está voltando para resolver esse problema no 7º período. Agora, então veja, aqui Deus diz para nós assim, Hebreus 10, 35 e 37. Eu queria que você lesse comigo. Esse é o último texto. Esse aqui é para a gente ir para casa e a gente não esquecer de tudo isso. Mas se você quiser, você pode arranjar um pendrive. Essa pregação, eu tenho ela em pendrive, né? Acabei de fazer agora há pouco, mas ela vai ficar aqui no computador. E você pode levar e você pode rever quantas vezes você quiser. Porque isso aqui é um estudo muito profundo. Olha o que Hebreus 10, 35 a 37 diz. Não, o que, irmãos? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. A palavra galardão é a mesma coisa que recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Amém. Estamos esperando, meus irmãos, a volta de Jesus. Amém. Estamos contando os dias para Ele acabar com o sofrimento dos seres humanos. Para nós que estamos aqui, está tudo muito bom. Nós temos comida, nós temos saúde, nós temos emprego, nós temos dinheiro, nós temos roupas boas, nós temos nossa casa confortável. Mas pense nos países que estão em guerra. Pense nos países que estão sofrendo com o comunismo. Pense nos países da China que não tem alimentação. Pense aí numa Rússia, onde as pessoas estão sendo destruídas. Pense em Israel, queridos. São muitos países que as pessoas estão sendo destruídas. Então eu não vou clamar pela volta de Jesus, porque eu tenho a minha casa, o meu conforto, o meu carro. Estou vivendo numa cidadezinha, tenho comida, tenho paz. Eu seria muito egoísta, não seria? Se eu pensasse assim. Queridos, quando eu olho para o sofrimento do meu próximo, que Jesus diz, ama o teu próximo como a ti mesmo, me dói o coração. Eu não suporto ver o jornal onde mostra seres humanos sendo destruídos, irmãos, com bombas, só por questões políticas. Como se eles não sentissem dor, pessoas perdendo pernas, braços, família. Gente, Jesus precisa voltar. E para Ele voltar, a gente tem que cada vez mais falar para aqueles que não têm conhecimento, para eles se prepararem. Porque esse é o desejo de Jesus, salvar cada um de nós. Amém. Vamos ficar em pé? Não sei nem que oração, irmãos, porque não tem mais relógio aqui. O bom é que eu prego sem olhar para o relógio. Fiquemos em pé e olhemos.